Ok, estamos de volta ao vivo aqui com Rede Verdade. Hoje a gente estava conversando com o secretário Deusdedito Queiroga de Infraestrutura, falando dos detalhes desse primeiro voo comercial para o sertão da Paraíba. A Companhia Azul vai fazer aí o trajeto Recife-Patos, Patos-Recife, dentro aí de um voo diário. Vamos para Brasília, pegar as informações e atualizar nossa pauta com Napoleão de Castro, com os informes aí da capital federal. E a gente volta conversando com o secretário Deusdedito Queiroga. Grande abraço, Luiz. Muito boa tarde a você. Cumprimentos ao nosso telespectador. Prazer enorme voltar aqui de Brasília nesta terça-feira para a gente levar as informações para o nosso telespectador. Semana de pouquíssima movimentação, Luiz, aqui em nível de Brasília e nível de Congresso Nacional. Você pode olhar nesse início de tarde aqui, o Salão Verde praticamente só com a gente e os outros profissionais de imprensa que nacionalmente estão aqui cobrindo diariamente o Congresso Nacional. É que quinta-feira a gente tem o feriado de Corpus Christi e aí, evidentemente, a gente tem também um esvaziamento de parlamentares que participam normalmente das sessões, tanto nas comissões como no plenário, através do meio remoto, por meio digital. Embora paraibanos líderes como Hugo Mota, Efraim Filho, Aguinaldo Ribeiro estão aqui na capital brasileira nesta semana. Quem vai estar também aqui amanhã é o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima. Ele tem uma série de agendas nos ministérios aqui na Esplanada, na capital federal. E o prefeito Manuel Júnior, que ontem tomou posse na Confederação Nacional de Municípios, hoje segue em Brasília, também cumprindo agendas aqui na capital federal. Prefeito de Pedras de Fogo, o ex-deputado federal Manuel Júnior. Congresso Nacional, Luiz, tem pauta definida para a sessão desta terça-feira. O Congresso Nacional tem sessão marcada para esta terça-feira para análise de 18 vetos presidenciais e 3 projetos de leis, PLNs, entre os quais o que restabelece cerca de 20 bilhões de reais ao Orçamento Federal de 2021 para o pagamento de benefícios sociais. O projeto abre crédito suplementar de 19 bilhões 768 milhões no orçamento que haviam sido vetados pelo presidente Bolsonaro. O dinheiro será distribuído para o pagamento do seguro-desemprego, 2,6 bilhões, benefícios previdenciários, 6,6 bilhões, compensação do Fundo de Regime Geral da Previdência, 4,7 bilhões, benefícios da prestação continuada ao BPC, no valor de 968 milhões, e ainda remuneração de agentes financeiros com 423 milhões. A matéria será apreciada pelos senadores e deputados no plenário Ulisses Guimarães. Esse é o principal tema a ser votado, a ser apreciado por senadores e deputados na sessão desta terça-feira do Congresso Nacional. CPI da pandemia, desenrolando os trabalhos nessa terça-feira, a médica Nise Yamaguchi, que é tida, Luiz, como uma integrante de um chamado gabinete paralelo dentro do governo e também do Ministério da Saúde, está sendo inquirida, está sendo questionada pelos senadores nesta terça-feira. Uma sessão que novamente está sendo extremamente movimentada, foi assim desde as 9h30 da manhã, quando começou os trabalhos na Comissão Parlamentar de Inquérito. São os principais temas nesse início de tarde, aqui direto da capital brasileira, Salão Verde da Câmara Federal, de onde fala a equipe Arapuã, Napoleão de Castro, para o Rede Verdade. Ok, Napoleão, muito obrigado, como sempre, antenado, informado aí das notícias da capital federal. A gente volta aqui nosso bate-papo com o secretário Deusdedito Queiroga, que tem aqui confirmado os detalhes desse voo, primeiro voo comercial para o sertão da Paraíba, lançado hoje pelo governador João Azevedo. O secretário já anunciou aí que dia 8 de agosto, o primeiro voo aí, o voo inaugural, enfim, contribuindo com o desenvolvimento do sertão, da região do sertão aí da Paraíba. Aí, secretário, eu lhe pergunto, além disso e para além desse primeiro voo, quais são os investimentos que o governo tem feito aí na região do sertão que tornam e transformam a região para que ela possa, dentro da comparação com as outras regiões da Paraíba, possa se sentir contemplada? O que vocês têm feito do ponto de vista de infraestrutura e de estrutura logística aí para desenvolver ainda mais essa região?
Pois é, o governador destacou, Luiz, durante a apresentação que fez para a diretoria da Azul e para a Paraíba inteira na live, exatamente os investimentos na área de infraestrutura. A gente está falando de infraestrutura aeroportuária, né, a chegada desse voo comercial, mas a gente sabe que tem uma comunicação muito forte com a estrutura rodoviária do Estado, né? O pacote de investimentos, né, a programação de investimentos do governo João Azevedo nesse primeiro mandato é de 813 milhões de reais só na área de infraestrutura rodoviária, implantação de rodovias, recuperação de rodovias e algumas obras de acessibilidade, né, de mobilidade urbana dentro das cidades. Isso dá quase 200 milhões de reais por ano, né? São 4 anos distribuídos ao longo desse período. E, certamente, essa infraestrutura rodoviária contribui, né, para a viabilidade econômica desse voo que vai sair. Você tem hoje, por exemplo, a possibilidade de sair de Monteiro e com as estradas que a Paraíba tem, chegar em um pouco mais de 1 hora na cidade de Patos, né? Além da BR-230, que é federal, que já faz essa ligação, né, com o eixão da Paraíba, você tem várias rodovias estaduais sendo implantadas, sendo melhoradas, e isso vai auxiliar. E isso foi destacado durante a apresentação. Além dos outros investimentos, a gente sabe que aquela região, e até respondendo um pouco o questionamento que você havia feito anteriormente, o que é que certamente levou? Eles sabem o potencial de energia eólica e energia solar que tem na região do sertão paraibano, quanto isso vem crescendo com a chegada de empresas europeias, né, empresa de Portugal, empresa da Espanha, investindo na questão de implantar aeradores para a energia eólica, implantando as placas de energia solar, e tudo isso certamente vai gerar fluxo, vai gerar movimento. A gente tem Patos, um polo calçadista, né, a fabricação de bolas de futebol, tem toda a região ali de Serra Negra, que está bem próximo a Patos, que tem um polo na fabricação, parece que é o segundo maior produtor de boné do estado da Paraíba. Então, a gente sabe do Brasil, está no Rio Grande do Norte, mas é o segundo maior produtor no Brasil, e há uma pretensão de várias empresas de lá se instalarem na região de Patos. Então, toda essa região do sertão, que é muito bem desenvolvida, que tem empresas fortes, né? A gente tem investimentos em Sousa, por exemplo, na área de energia solar distribuída, muito grande. Então, certamente, a empresa Azul vai perceber muito cedo que essa demanda vai crescer muito e eles vão possivelmente colocar um avião de porte maior, quem sabe logo em seguida um ATR-42 e dar um fluxo maior e conforto aos passageiros que terão a opção de sair do sertão da Paraíba e em 2 horas pegar um avião em Recife para qualquer cidade do país e até, como eu disse, para a Europa e para os Estados Unidos. Eu te confesso que não sei ainda o preço da passagem, e você sabe que hoje também passagem varia muito, né? Você não tem um preço fixo. Certamente, você comprar uma passagem de Patos para São Paulo, o trecho Patos-Recife vai estar incluído. Então, isso depende muito da demanda e de questões comerciais. Mas, certamente, não será caro. O conforto que vai trazer a população sair de Patos direto para São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, por exemplo, sem ter que vir para João Pessoa, embarcar no avião, fazer uma conexão para Recife, ele já sai de Patos, não pega mais na bagagem, só vai receber a bagagem já no destino. Isso é muito importante. Tá. Secretário, você mencionou no começo da nossa conversa a possibilidade de, a partir desse voo de Patos, a Paraíba poder discutir, receber, enfim, construir outros trechos, outros trajetos para outros municípios, inclusive. Aí eu lhe pergunto, como é que nós estamos aqui na Paraíba, se poder falar em relação às nossas pistas de pouso, aeroportos, enfim, o que é que se tem hoje na sua régua aí em relação à questão do transporte aéreo aqui na Paraíba? O que é que está correto? Já poderia receber voos? O que é que precisaria de reforma, de ampliação? Enfim, qual é o plano do governo em relação a isso? A gente tem o aeroporto de Cajazeiras, né, que tem balizamento noturno, recebe, inclusive, aviões durante a noite. É uma pista recente, né, relativamente nova, que está homologada, que tem condições de, em breve, né, e até a partir de hoje, já pleitear algum voo regional como Patos. A de Sousa precisa de reforma, a parte de iluminação não existe mais, e o governo fez uma licitação recentemente, a gente está com problema até, na verdade, na justiça de empresas que estavam participando da licitação para a reforma dos aeródromos de Sousa, Taporanga, Guarabira. O governo quer investir, né, já vem fazendo algum investimento, como é esse investimento maciço em Patos, de 35 milhões, dos quais 11 com contrapartida do governo do Estado, e a gente está com recursos para investir nessa parte de melhoria, né, ampliação, reforma de estações de passageiros dos diversos aeroportos do Estado, inclusive com balizamento noturno, mas uma das licitações a gente está com problema. E desenvolvendo projeto para outros. A gente quer reativar o aeroporto de Cuité,
lá no norte do estado, já próxima divisa com o Rio Grande do Norte, o aeroporto de Conceição, que já funcionou há algum tempo, depois parou de funcionar e tem algumas invasões na área, mas o governo pretende reabilitar esses aeródromos e aí poder ter uma aviação regional mais fortalecida. Sem dúvida, isso está no radar do governo. Eu quero lhe fazer uma pergunta, não sei se propriamente, particularmente, você teria condições de responder, porque estaria em outras pastas, na verdade, mas talvez aí pela correlação das próprias secretarias, enfim, atuando em conjunto no governo, talvez você possa dar pelo menos uma noção. Além desse debate dos voos regionais, de trazer aqui, de centralizar essa questão do voo só em João Pessoa, só em Campina Grande, Paraíba tem como pensar, e o governo tem como pensar ali de algumas perspectivas de voos para o Estado, e aí sejam internacionais ou sejam outros, melhorar essa nossa agenda da nossa, enfim, malha aérea, porque há sempre ali a gente competir, não tem como competir com o Recife, que já está um tanto quanto avançada e tal, e na verdade ali houve um processo de privatização. Qual é a perspectiva do governo em relação a voos aqui para Paraíba no geral, para João Pessoa, para Campina, enfim, para melhorar essa nossa quantidade de voos? Na verdade, Luiz, a gente sabe que essa questão depende muito da demanda, né? Não há dúvida, as empresas são privadas, a influência que o governo do Estado tem diretamente numa companhia dessa, no passado até o político podia falar com o presidente da Varig, da VASP, antigamente, e às vezes até conseguia um pouco. Hoje é muito em função da demanda. A expectativa nossa é que, por exemplo, com projetos como essa questão turística, né? A explosão que a gente espera no setor turístico, né? Com a implantação de parques, né, aqui no nosso polo turístico Cabo Branco, isso vai gerar demanda sem dúvida. A perspectiva do estaleiro lá em Lucena, que diante da pandemia deu uma arrefecida um pouco, as empresas continuam fazendo prospecções, então a gente imagina que o turismo é sem dúvida alguma o grande, né, alavancador de melhoria, tanto na frequência, né, como nos destinos de voos. Então a gente tem o nosso centro de convenções espetacular, um dos melhores do país, que certamente após a pandemia vai voltar a fazer grandes eventos, como já conseguiu fazer, e isso certamente vai induzir as empresas privadas a terem uma atenção melhor para a Paraíba. Então a gente está, diria o governo, fazendo a parte dele em melhorar a infraestrutura, em ver essa questão turística, né, com a chegada logo de 3 hotéis que já estão assegurados, e o Surf World Park lá no Polo Turístico Cabo Branco, então isso certamente vai gerar uma demanda significativa, possivelmente de voos da Europa, até porque está previsto uma piscina de ondas, a maior piscina de ondas, né, do país, e uma escola, né, para ensinar surf a garotada, a criançada, e certamente essa demanda vai gerar, e aí, consequentemente, as empresas comerciais de voo vão melhorar tanto os destinos como a questão do fluxo. Agora, a gente tem a proximidade com o Recife, né, que a gente sabe, é um grande hub internacional de voos, e isso traz um certo prejuízo nesse aspecto. A gente está a pouco mais de 1 hora, 128 quilômetros de Recife, e que não tem gerado assim tanto desconforto. Com a pista BR-101 duplicada, rapidamente a gente consegue chegar em Recife e sair. E, logicamente, repito, a demanda que define a política, né, dessas empresas de aviação. Tá, secretário, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quando a oposição vem a público para dizer o seguinte, olha, o governador João Azevedo está chegando aí no seu 3º ano de mandato e não tem uma grande obra, não fez uma grande obra para Paraíba, a gente não consegue ver, não consegue tocar, não consegue usar. O que você responde em relação a isso quando a oposição diz o governo João não tem aí uma grande obra, uma marca dele de obra aqui para Paraíba? Qual é a leitura que vocês fazem em relação a isso? Eu acho que é um equívoco muito grande, né? Você imaginar que é preciso ter a grande obra tem que ter, tem que se mostrar. E eu diria que, na verdade, não é uma só, não. Tem várias grandes obras. O Centro de Convenções de Campina Grande, que vai ser licitado agora em breve, será, sem dúvida alguma, uma grande obra, mais de 100 milhões de reais para a cidade de Campina Grande. Como eu citei agora, o Polo Turístico Cabo Branco, a implementação daquilo ali, o DR está fazendo agora a licitação para as vias internas do Polo Turístico, já tem 3 hotéis assegurados, um grande parque, né, aquático assegurado para aquele polo. Também é, sem dúvida alguma, grande obra. 800 milhões de reais investidos em estradas, em infraestruturas. É uma grande obra espalhada pelo estado inteiro, né? O governador, inclusive, eu tenho dito a ele foi muito feliz no lançamento desse último pacote, os 435 milhões, porque ele conseguiu
distribuir obras por todas as regiões do Estado, as obras mais prioritárias que nós tínhamos. Você vê na área de saúde, o investimento que, infelizmente, né, foi necessário ser feito por conta da pandemia, mas o Estado agiu muito bem nesse aspecto, melhorou bastante o Hospital de Traumas aqui de João Pessoa, o Hospital de Traumas de Campina Grande, alugou um espaço importante aqui em João Pessoa, o antigo Hospital Santa Paula, que é a Maternidade Frei Damião, vai construir o Hospital da Mulher, mais de 40 milhões de investimentos ali na antiga Maternidade Frei Damião. Então, são várias obras importantes. Agora, tem que ter a demanda para a grande obra, e eu diria, as duas grandes obras, se você levar em conta, é a questão turística aqui em João Pessoa, com o Polo Turístico Branco, e o Centro de Convenções em Campina Grande, uma obra de mais de 100 milhões que vai, sem dúvida alguma, atrair turismo de evento, feiras permanentes numa região que tem uma aptidão muito forte para isso, como a região de Campina Grande. A pandemia atrapalhou e atrapalha, continua atrapalhando a questão desse roteiro, desse ritmo da execução e da conclusão dessas obras todas, secretário? Sem dúvida, sem dúvida. Atrapalha muito, rouba muita energia. Você vê o quanto o governador João Azevedo tem dispensado de energia no combate a essa pandemia, na busca por salvar vidas, né? No foco que tem que ter com a questão da saúde, né? Você não consegue... Uma raridade ter encontrado um espaço como esse para fazer um lançamento de um voo comercial para o sertão e não se falar em pandemia. Pois é, e apesar da pandemia, conseguiu, mesmo com a pandemia, várias coisas importantes. O polo de inovação tecnológica vai ser implantado em breve ali no antigo colégio de Nossa Senhora das Neves, ali no centro da cidade, uma tentativa de revitalização do centro histórico daqui de João Pessoa, parceria com a Prefeitura Municipal de João Pessoa e o lançamento do governador de várias obras de mobilidade urbana importantes. Então, eu diria assim, mesmo com a pandemia, ele conseguiu uma gestão fiscal extremamente eficiente, conseguiu reservar, sem que isso diminuísse a quantidade de recursos para a saúde. Pelo contrário, ele tinha muito recurso para a saúde e, mesmo assim, conseguiu reservar recursos para a área de infraestrutura e para empreendimentos tão importantes quanto esse. O aeroporto de Patos é uma grande obra, são 35 milhões de reais, está sendo construído agora com a contrapartida alta do governo do Estado, um conjunto habitacional em Patos, de edifícios, né? São blocos de apartamentos, são 835 apartamentos sendo construídos também em Patos. Então, a gente tem obras espalhadas pelo Estado inteiro e a população está percebendo isso, a população está vendo isso, tanto é que se esse discurso da oposição, Luiz, assim, tivesse alguma ressonância, a gente não veria tantos grupos políticos procurando o governador João Azevedo para fazer parte da chapa dele, como candidato a vice-governador, como candidato a senador. Entrando um pouquinho só nessa questão de política, se esse argumento da oposição fosse válido, fosse verdadeiro, que não é, eu diria, o governo não estaria tão bem avaliado e ele, como governador, politicamente não estaria tão bem. E está havendo aí uma certa, eu diria, concorrência, né, de grupos importantes, de políticos importantes da Paraíba para comporem a sua chapa majoritária. Então, a gente percebe isso assim com muita clareza e é importante ressaltar, a Paraíba tem obra sim em todos os municípios do Estado, em todas as regiões do Estado e obras muito importantes. Tá aí, Deusdedito Queiroga, secretário de Infraestrutura do Estado. Queria agradecer sua participação aqui, seus esclarecimentos e informações, secretário, no Rede Verdade. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Um abraço, boa tarde, Luiz. Ok, e a gente vai ficando por aqui. A você o nosso abraço, obrigado pelo carinho da sua audiência e até amanhã, se Deus quiser.